Thais Bilenque, essa semana as pessoas ficaram horrorizadas com cenas que elas viram no noticiário e na internet sobre a violência policial em vários estados do país, mas principalmente em São Paulo. Porque a cena em que o policial joga um homem para fora, arremessa ele de uma ponte, é uma cena, é difícil de descrever, Toledo, porque é com uma frieza, parece que ele tá jogando um saco de lixo. É a certeza da impunidade, né? A descrição da cena, a visão da cena mostra como o cara não estava, policial no caso, estava absolutamente despreocupado com a possibilidade dele vir a ser punido por isso, né? E de uma frieza do ponto de vista humano também. Você pega uma pessoa e arremessa pela ponte com frieza. Dá a impressão de que não foi a primeira vez, né? E ele, de fato, tem uma ficha corrida, esse policial, que foi preso nessa quinta-feira por determinação da Justiça Militar. Mas acho que vale a pena se talvez historiar um pouquinho esses casos mais chocantes, porque quando a gente fala de estatística, e aqui vou puxar a sardinha para a nossa brasa, a gente fala todo mês sobre a explosão da letalidade policial em São Paulo, às vezes com casos, mas sempre baseado em números, e nunca recebe a atenção devida porque falta alguma coisa mais dramática. Dessa vez não faltou, né? Não, inclusive o próprio Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo, que vinha sendo muito criticado e, no entanto, dando de ombros para as críticas, disse nessa quinta agora, minutos antes da gente gravar, que ele estava completamente equivocado e que agora ele está completamente convencido da importância das câmeras nas fardas dos policiais. Ele não esclareceu ainda, pelo menos eu não tive informação até o momento, de que se ele diz que vai manter e ampliar o programa de câmeras nas fardas, se isso significa que as fardas vão ficar ligadas durante todas as operações policiais ou se vão ficar do jeito que está. Vamos historiar isso então. Durante o governo Dória, essas câmeras começaram a ser instaladas nas fardas policiais. As fardas são câmeras corporais que ficam ali no peito do policial. 2020, segundo semestre. Exatamente. E com o seguinte mecanismo, tirava do lugarzinho onde ela fica carregando, ela já ligava automaticamente e a partir daí ia continuar gravando até ela ser colocada de volta no seu carregador. Ou seja, todas as ações dos policiais eram gravadas e não dependia da vontade do policial gravar. Aí vem o Tarcísio de Freitas, que tinha falado contra as câmeras durante a campanha eleitoral, porque estava puxando o saco dos policiais. Ele disse que era contra na campanha, assume e diz, não é bem assim, vamos manter. É porque ele viu as pesquisas mostrando que a maioria absoluta da população apoia. Mas aí ele mantém, só que ele mantém em termos. Não, ele não mantém, ele muda, ele acaba, porque é uma farsa, mais uma farsa de estatística e de política pública do Tarcísio de Freitas, esse técnico que de técnico não tem nada, é mera ideologia. Só tem esse escândalo, ele só está voltando atrás com essa frase cínica, porque um cidadão flagrou o crime bárbaro que um policial cometeu. Isso acontece depois de semanas de outros casos graves. Então, eu vou citar os mais recentes. Em 3 de novembro, imagens mostram um homem negro de 26 anos morto com 11 tiros nas costas, disparados por um policial militar de folga em frente a um mercado na zona sul de São Paulo. Segundo agentes, esse homem tinha furtado 4 sabões de lavar roupa, que teria sido o motivo do disparo. E ele mentiu, né? O policial mentiu porque disse que deu voz de prisão, que o cara que ele matou estava sacando uma arma com a mão no bolso, e ele foi desmentido pelas imagens. As imagens deixam muito claro que ele atira pelas costas do sujeito sem falar absolutamente nada e o cara não tinha falado nada para ele como ele disse que tinha falado. Então, é uma farsa, mais uma, típica, porque tem uma coisa triste nas estatísticas, Thais, que é o seguinte, se a polícia acha que foi uma ação legal do policial, que ele estava no seu direito de se defender e defender a sociedade, aquilo não entra como estatística de homicídio. Entra como letalidade, nas estatísticas de letalidade policial, como abrangido por aquilo que o Moro tornou famoso quando tentou ampliar, que é o famoso excludente de ilicitude. Né? Ou seja, ele não está cometendo nenhum ato ilícito, ele está apenas cumprindo a sua função. Ou eles jogam lá no excludente de ilicitude, e agora, quando não tem jeito, quando é flagrado, como nesse caso, tem imagem, aí passa a ser homicídio. E não entra, e não contabiliza para a letalidade policial. E como disse o tio desse homem que foi morto, que foi legítima defesa do racismo. Bom, 2 dias depois, no dia 5 de novembro,
o Rian da Silva Andrade Santos, um menino de 4 anos, estava brincando na rua onde ele mora, no Morro de São Bento, em Santos, e foi atingido por um disparo de fuzil durante uma operação da Polícia Militar. Ele morreu, a gente contou a história do Rian já no programa. O pai dele tinha sido morto, o pai dele tinha deficiência, usava muleta, foi morto pela Polícia Militar também numa operação. Meses antes, em fevereiro. Meses antes, em fevereiro. Aí acontece isso, agora faz um mês desse assassinato do Rian, e a Aline Ribeiro, que é repórter no Globo, contou numa reportagem que a Beatriz da Silva Rosa, mãe do Rian, conhecida como Bia, ela está tentando se haver com essa tragédia, que inclui a morte da avó dela, que foi quem criou ela. E a Aline relata no Globo, nessa reportagem, que a filha da Beatriz, de 7 anos, não sorri mais, sentindo falta do irmão. Eu choro até, de novo, eu não paro de chorar quando eu li essa matéria aos prantos. O mais velho, de 12 anos, se sente culpado por não ter protegido o irmão, porque ele estava na rua na hora e saiu para pegar a bola. Tinha 15 crianças jogando bola nessa hora, quando o menino foi morto, e os caras dispararam no meio das crianças. Um priminho de 6 anos mandou uma carta para o Papai Noel pedindo o primo de volta para brincar. E aí a Beatriz diz que não consegue nem sentir raiva, porque a gente sabe que nessa hora a raiva te move, te protege de alguma forma. Ela não tem raiva, ela só tem desolação. Ela diz que acorda e não quer viver e fica procurando a voz de Deus para encontrar algum motivo para seguir. No dia 20 de novembro, o estudante de medicina de 22 anos foi morto com um tiro disparado por um policial militar dentro de um hotel na Vila Mariana, depois que ele teria dado um tapa no retrovisor da viatura. No dia 2 de dezembro agora, este homem foi atirado pela ponte por um policial. Ele não morreu, ele ficou ferido, foi socorrido por moradores da região. Na quarta-feira, dia 4 de dezembro, na véspera da nossa gravação, uma mulher de 63 anos foi agredida por um policial militar em Barueri durante uma abordagem que envolveu o filho dela, que estava com uma moto estacionada na rua. A polícia mandou ele entrar, ele entra com a moto na garagem, a polícia entra junto e dá chute, empurrão e agarra pela roupa essa mulher, a mãe desse homem, dentro da casa dela. Ela fica sangrando, grava um depoimento muito revoltado com isso. Bom, esses foram só esses acontecimentos nessas últimas semanas, e o Tarcísio de Freitas, até essa quinta-feira, na própria quarta-feira, ainda estava justificando, dizendo é só olhar os números para dizer que a atuação da Polícia Militar no estado de São Paulo estava bem conduzida. Quais são os números da Polícia Militar, da Segurança Pública em São Paulo? Pois é, Thaís, eu fico chocado que uma pessoa que tem fama de técnico e que é propagandeado mesmo, até pela imprensa, né? Parte da imprensa, como um técnico, um cara desvinculado de paixões políticas, fala uma bobagem dessa. Porque é o seguinte, Thaís. Primeiro, as estatísticas da Secretaria de Segurança Pública têm 3 problemas. Primeiro, que elas estão defasadas na especificação do crime. O crime está mudando. E a gente já falou disso aqui hoje. A Samira Bueno e o Renato Sérgio, ambos dirigentes do Fórum Brasileiro de Segurança Pública, não cansam de repetir, mostraram isso já em vários relatórios. O crime está mudando porque ele está saindo da rua e indo para o computador. Porque explodem os dados vindos de pesquisas de entrevistas sobre, por exemplo, furto de celular. Porque o furto do celular é a entrada da fraude bancária, é a entrada de estelionato, é a entrada de outros tipos de golpe que são cometidos por meios eletrônicos e para os quais a polícia não está preparada a enfrentar. E se você olha os números que o Tarcísio manda a gente olhar, você não vai encontrar esses dados lá, porque eles não estão separados como deveriam estar. Então, aquilo que está crescendo não aparece nas estatísticas. E o que está caindo no Brasil inteiro. Não é mérito de nenhum secretário da Segurança Pública específico, porque o crime está mudando. Eu acho que vale a pena falar que números são esses, né? Porque a taxa de homicídio caiu 14% em São Paulo, mas a taxa de latrocínio, por exemplo, cresceu. E a taxa de letalidade policial não só cresceu, ela explodiu, 104% desde que o Tarcísio assumiu. Vamos pegar o negócio do latrocínio e do homicídio. Isso daí é uma tecnicalidade de muito pouco uso prático e que você pode manipular. Precisa derrubar uma, você joga homicídio para latrocínio e vice-versa para tentar esconder. Então, não é por aí. O problema é o seguinte, se você pega tentativa de homicídio, cresceu. Aqui é mérito dos repórteres Matheus Alione e Pedro Vilas Boas do UOL. Isso daqui é mérito da polícia? Não.
né? Incompetência dos bandidos que tentaram matar e não conseguiram. Não dá para dizer que tudo está melhorando. Ao contrário, dá para citar várias estatísticas que estão piorando. Lesão corporal seguida de morte, latrocínio, como você já falou, número de vítimas de latrocínio e o total de estupros. Então, assim, a polícia, que o Tarcísio está tentando usar as estatísticas para justificar a letalidade absurda, que você já mencionou também, que mais do que dobrou, basta dizer o seguinte: 3 dias de dezembro, os caras já mataram 11 pessoas no estado de São Paulo. 11 em 3 dias. E no meio desse clamor popular todo. E para mim, Toledo, é muito complicado comparar a taxa de letalidade policial com qualquer outra estatística, porque a taxa de letalidade policial reflete também o grau de civilidade de uma sociedade. Uma sociedade tem uma polícia que mata ou fere para conter, em tese, pessoas que estejam fora da lei, e no caso dessa mulher de Barueri, por exemplo, nem dá para dizer que era isso. No caso do menino Rian, muito menos, enfim, casos não faltam. Uma polícia que mata e agride para fazer o seu trabalho não está fazendo o seu trabalho, né? É assim, Thaís, no mês de outubro, a polícia de São Paulo matou 94 pessoas. É uma média de mais de 3 por dia. Em dezembro já matou 11 em 3 dias. Está subindo a média, né? E 94 em outubro foi recorde da gestão Tarcísio. É crescente. Não é que começou a crescer e dobrou, não. Continua crescendo. Por quê? Porque esses policiais têm certeza que não vão ser punidos. A gente já contou aqui a história de como o policial em São Paulo tem pouco mais de 1% de risco de ser condenado e ir para a cadeia por por matar alguém. Uhum. A gente já falou aqui da tese de mestrado da advogada Débora Narmanovic, que mostrou, é uma tese brilhante, uma das melhores teses que eu já vi, devia ter sido inclusive tese de doutorado, porque é um trabalho fantástico. Ela faz um funil, ela desenhou um funil de quantos BOs são registrados e quantos vão ser transformados em condenações pelo tribunal do júri. E é pouco mais de 1%, quer dizer, só tem essa explosão da letalidade por 2 razões. Primeiro, porque o policial sabe que tem uma enorme chance, quase 99% de chance de não acontecer nada de ruim com ele, de ele continuar trabalhando, andando normalmente. E 2, tem um incentivo do secretário de Segurança Pública, do Guilherme Derrite, que já matou um monte de gente e que acha que isso é legal e que tem que matar mesmo. O resultado é que o Tarcísio de Freitas não tem mais controle sobre a Polícia Militar de São Paulo. É esse o resultado. E é culpa dele, porque mudou a política das câmeras e porque incentivou a política de letalidade do seu secretário da Segurança. O Tarcísio de Freitas, ele se esforça desde sempre, né, para ser considerado, aspas, um bolsonarista moderado, né, um político de direita que come com garfo e faca. Agora, no momento em que se tolera uma polícia militar letal como essa, e não só letal, mas que muitas vezes banaliza a violência que ela própria comete, no momento em que o político tolera uma atuação policial dessa forma, ele está jogando fora qualquer capital que ele possa ter acumulado enquanto político de centro. Porque isso é de um princípio mais básico de vida em sociedade, de vida humana. Não tem como argumentar depois que ele é um político de centro quando ele for disputar a eleição em 2026. Isso não é tolerável para um político moderado. E eu repito, não tem absolutamente nada de técnico nessas decisões tomadas pelo Tarcísio de Freitas na área de segurança, nem na área de educação, que é outro desastre. É tudo ideológico. Então não tem nada de moderado. Ele é um radical de direita e está provando isso a cada dia. Já matou 11, a sua polícia já matou 11 em 3 dias de dezembro. Tá aí, todo dia está provando. É isso, Toledo. Acho que temos mais... Vamos falar de outros problemas. Mais problemas para desfiar aqui. É isso.